Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. Mais um momento de meditação na sua palavra e de aprendizado. Hoje é o nosso 17º dia dos 21 dias do propósito de Daniel. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Tem feito grandes coisas. Estamos já na reta final. Hoje é o 17º dia. Falta poucos dias aí, simplesmente só 4 dias para encerrarmos o nosso propósito de 21 dias, né, de Daniel. Como o salmista Davi mesmo fala, né, no Salmo 5, verso 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que nessa manhã nós possamos nos apressar aos pés do Senhor e vigiarmos com nosso coração em tudo que iremos fazer, em tudo que iremos falar também. E estarmos em oração. Seja bem-vinda cada um de vocês nessa manhã. Cada um. E a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês também. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Seja bem-vinda, irmã Denise, a paz do Senhor. Seja bem-vinda no nosso meio, né? Ontem tivemos um dia muito abençoado e nós vamos dar a continuação do capítulo 9 de Daniel hoje, né? Vamos estar orando agora, apresentando esse momento para Deus, dando a primícia desse momento ao Senhor Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Paizinho Santo, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, toma o teu lugar de honra no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família, meu Deus, em tudo que iremos fazer durante todo esse dia de hoje. Meu Pai, Senhor, toma o teu lugar de honra aqui nessa live, meu Deus. Que o teu nome sempre venha a ser glorificado e exaltado no nosso meio. E não só aqui nesse momento, mas sempre, onde pisarmos a planta do nosso pé, onde formos, Senhor. Que ali o Senhor esteja conosco e que possamos ser testemunha viva, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. E que o Senhor venha refletir em nós. Meu Deus, abençoe cada vida aqui que está entrando. Vá abençoando a vida daqueles que ainda irão assistir, aqueles que ainda irão entrar. Meu Deus, nos esconda no teu esconderijo, nos proteja, nos livre, Senhor, de todos os dardos do inimigo, meu Pai, de todo levante do inimigo contra as nossas vidas. Eu sei, Paizinho Santo, e sentimos, Senhor, que a fúria é grande quando estamos falando, quando estamos aprendendo da tua palavra e quando estamos crescendo da tua palavra. Mas glória a ti, Jesus. Tu és o nosso escudo, tu és o nosso socorro, o nosso baluarte, Senhor, a todo tempo. Tu és o nosso esconderijo. E nesse momento, Pai, abre a nossa mente, o nosso intelecto para a compreensão da tua palavra e tudo que iremos falar. Senhor, e eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade e que palavra nenhuma saia dos meus lábios, Pai, que tu não queiras. E nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos cada um de vocês. Gente, eu quero falar um pouquinho o que ocorreu ontem. Eu tô vendo assim, né, que não tá entrando pessoas. Eu não sei se eu estou bloqueada, eu não sei. Eu só sei que a mensagem eu vou falar, né, vai ser dita, vai ser falada, vai ser pregada e a gente vai terminar os nossos 21 dias. Eu só tô vendo aqui que só tem uma pessoa assistindo, só a Denise, não tem mais nenhuma outra pessoa ao vivo junto comigo. Ontem, o que ocorreu, eu achei super estranho, porque antes de ontem apareceu uma mensagem estranha para mim, dizendo que eu estava sendo limitada, que eu não podia ter muita gente nas minhas lives. Depois, quando terminamos a nossa live, a Denise chegou para mim, me mostrando, tirou uma foto e me mostrou que na minha live estava saindo que eu estava vendendo alguma coisa. Gente, a pastora Luzelita não vende nada. Eu dou. Eu me dou, né? A palavra do Senhor. Não existe preço. E eu sou uma das pessoas que sou contra isso.
eu sou contra as pessoas que usam, né, o evangelho para se auto-beneficiar. Quem me conhece, quem me segue há anos, sabe muito bem como é a pastora Luzelita. Aqui não existe venda nenhuma. Eu não estou vendendo nem oração, não estou vendendo palavra, não estou vendendo nada dessas coisas. Eu estou aqui simplesmente me doando para o evangelho, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, ao qual me chamou. Porque Deus não me levantou como autoridade por um acaso. É porque Deus conhece o meu coração. Eu não pulei de a paraquedas e disse, agora eu sou pastora. Não. Nem pastora eu queria ser. Eu lutei. Quem conhece a minha história sabe muito bem. O Senhor me escolheu porque Ele viu em mim o meu coração e viu em mim a minha fome e sede por justiça. O Senhor viu em mim que Ele podia contar para fazer o evangelho. É interessante que o Senhor, Ele escolhe as coisas mais loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são. O Senhor escolhe as coisas imperfeitas para confundir aqueles que se acham tão perfeitos. Eu tenho certeza que Deus aqui escolheu cada um de vocês da mesma forma que o Senhor me escolheu para fazer a obra. Então ontem, quando a irmã Denise passou para mim ela fez o printer de como estava lá, dizendo assim, Luzelita Gutierrez está live vendendo. Ei, eu não vendo nada. Não existe preço para a obra do Senhor. E eu sei que isso é perseguição. Eu sei que isso é perseguição. E eu sei que perseguições bem maiores ainda vão vir. E vão ocorrer. Não só comigo, mas com cada um daqueles que pregam a verdade, anda na verdade e vive a verdade. Porque muitos andam na verdade, mas não estão vivendo a verdade. Tem muitos que pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Mas aqueles que verdadeiramente andar com Cristo, pegar a sua cruz e carregar, esse sim. Mas nós vamos ter o consolo, o livramento, nós vamos ter o nosso juiz ao nosso lado, nós vamos ter a libertação. E esse propósito de 21 dias, Deus está fazendo tantas coisas boas, maravilhosas, e tem nos feito crescer com o exemplo de Daniel, com a história dele, que muitos têm aprendido, porque muitas pessoas nunca nem leram a Bíblia toda, nem conhecem no profundo a história. Só recapitulando um pouquinho ontem sobre a visão do capítulo 9, que foi dada a Daniel durante o mesmo período do capítulo 6, nós vemos isso aí, né? Esse Dário é a pessoa mencionada justamente no capítulo 6, que é o rei Dário. O Assuero, ou Seixas, né? Que foi mencionado ali. E ele não foi ele, né? Nós sabemos que as pessoas têm mania, e principalmente filmes que foram feitos aí falando que ele era o marido da rainha Esther. Não foi, porque foi diferente, foi 50 anos depois que veio e apareceu a rainha Esther. Nós vemos aí do 2 a 3, Daniel pedindo a Deus que trouxesse, né, o prometido retorno do seu povo à terra deles. Daniel orando, né, pedindo ao Senhor que desse a chance, porque Daniel conhecia a palavra do Senhor e Daniel conhecia o livro de Jeremias, ao qual falava sobre os 70 anos que ia finalizar, né, o cativeiro de Israel, nos 70 anos, né, de Jerusalém, os 70 anos, e estava chegando próximo. E Daniel ali, ele conhecia essa profecia e ele
pediu a Deus, ele clamou em oração. Primeiramente pedindo perdão pelos seus pecados, né? Pedindo perdão por tudo. E nós vemos do 3 ao 19 também, a comunhão que ele tinha e a vida perfeita diante de Deus em relação à oração, ao jejum, a consagração de Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, era um homem consagrado ao Senhor, e a vida dele era completamente para Deus, mesmo que ele estivesse ali em um país exilado, em um país estranho, ele nunca abandonou a Deus, não se corrompeu com as iguarias do rei, não se vendeu, não se trocou, e nós vimos isso ontem, né, que a gente tem visto durante todos esses dias, e no capítulo 9 fala no todo, eu estou falando assim no contexto geral, do 4 ao 6 fala sobre, né, os cativos de Judá, né, que se rebelaram contra Deus também, que nós vemos isso, os seus pecados que haviam levado ao cativeiro, que foi justamente no período de Jeremias, né, que o profeta Jeremias, Deus levantou o profeta Jeremias para pregar para aquele povo, para aquele rei, para poder eles se arrependerem dos seus pecados, porque Deus estava tocando, que se eles não se arrependessem, eles iriam ser cativos. E eles achavam que não, que isso nunca ia acontecer. Continuaram brincando com Deus, como muitos ainda estão brincando com Deus na sua vida diária, né? No seu ministério, brincando com Deus em tudo, achando que é normal fazer o que estão fazendo. E nós vemos aí, mas a misericórdia de Deus, mesmo em tudo, em todo o pecado deles, nós vemos aí a misericórdia até com os rebeldes. E Deus ainda dava a chance que se eles confessarem o seu pecado, como até os dias de hoje, gente. A Bíblia é bem clara, se confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoá-lo, esquecê-lo, lançar no mais esquecimento e te dar uma vida nova. Assim é o nosso Deus. Através de Jesus, hoje é bem mais fácil o acesso a Deus e a misericórdia do Pai, porque Jesus, ele se doou por nós. Nós temos isso. E aí nós vemos aí também sobre que Deus havia também enviado, né, os seus profetas como Jeremias, como os outros também, tudo. E no 7 aqui, no versículo 7 do 9, ele fala sobre a confusão do rosto, né? Também pode ser traduzido como o envergonhamento, porque eles foram envergonhados. Eles foram envergonhados, porque ele diz assim, e não devemos, eu vou começar a partir quando ele diz, orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos de teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aí no 7º ele diz, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todos Israel, aos de perto e aos de longe, em toda a terra, por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Então essa palavra aí, confusão de rosto, justamente significa a vergonha. A nós pertencemos à vergonha. Então, quando nós pecamos, irmãos, quando saímos da presença do Senhor, fazemos algo
que não agrada a Deus. Nós nos sentimos como tivéssemos nus, né? Então, ficamos atormentados, porque o pecado, ele causa isso na vida da pessoa, tormento, né? Vergonha. É triste, é triste. Eu sei porque eu desviei dos caminhos do Senhor por 3 anos da minha vida, e eu sei como eu vivia, né? Eu tinha uma revolta e tinha um temor ao mesmo tempo, mas eu lhe digo uma coisa, eu sabia, eu tinha consciência do meu pecado, que eu não estava na presença do Senhor. Eu estava com os meus 25 anos, 26 anos, foi dos meus 25 até os 27 anos, quando eu tive afastado dos caminhos do Senhor. Mas glória a Deus, nesse tempo eu não conhecia o Espírito Santo, eu não era batizada com o Espírito Santo, eu não conhecia a verdade como eu conheço hoje. Eu tenho praticamente 33 anos de evangelho, né? Então são muitos anos. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda não tinha nem meus 20 anos, eu ia completar 20 anos de idade. Então assim, eu vejo o amor de Deus e a misericórdia dele pelas nossas vidas de uma forma toda especial, ao ponto de nos dar a chance, né? A chance, se nós nos arrependermos, nos entregarmos por completo. Porque Deus, ele não quer a gente pela metade, irmãos. O Senhor, ele quer a gente por completo. Nós vemos aqui no 11 ao 13, nós vemos que Daniel, ele menciona as maldições descritas em Deuteronômio 28, né? Deus havia dado ao povo de Israel uma escolha: a obedecer-me e receber bênção, ou desobedecer-me e enfrentar maldição. Eu acho tremendo, quero abrir aqui, eu acho simplesmente tremendo essa passagem. Me fez lembrar quando eu estava ali em Portugal, que Deus me usou, né, em uma das minhas ministrações, algo que Deus tinha me usado dentro daquele ministério ao qual eu estava pregando. E ministrei para muitas vidas, né? Onde o Senhor diz, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Ele diz: pois tu escolhe, né? Bênção ou maldição. Deixa eu ver. Eu só quero ver aqui para poder eu não ler, não falar, para falar a referência correta do capítulo 28. Porque o Senhor, eu vou começar aqui no princípio do capítulo 28, e diz assim: e será que se ouvirá a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos verão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais e criações das tuas vacas e rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. Eu tenho isso aqui na porta da minha casa. Quem entra, eu tenho Deuteronômio 28, versículo 6, onde diz: bendito será quando entrares, bendito será ao saíres, né, da minha casa. Eu sempre oro quando saio, é o meu costume, que eu sempre faço, e eu procuro ensinar as pessoas sempre a orarem, né, quando você entra e sai da sua casa, porque a gente não sabe o que estamos esperando lá fora, para que o Senhor, ele nos proteja. Às vezes você está na sua correria constante, você sai, né, bate a porta, vai embora, está preocupado em chegar cedo, que seja no trabalho ou no seu apontamento, seja lá no que for. E aqui, continuando no versículo 7, ele diz: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti
né, feridos diante de ti por um caminho e sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como tem jurado, quanto aos guardarem os mandamentos do Senhor teu Deus, e andarás nos teus caminhos. Gente, é tudo questão de obediência, é questão de comunhão com Deus, de obedecer a palavra. Nós conhecemos a verdade, muitos de nós, outros não. E o pior é você saber que tem pessoas que conhecem a verdade do Senhor e não estão vivendo com ela. Estão vivendo na desobediência do Senhor. E aí ele diz, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, frutos do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva à tua terra e o teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Interessante, olha, voltando aqui. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Promessas nós temos, mas é tudo no tempo de Deus. Porque tem gente que, né, querem que as coisas aconteçam aqui, agora. E, né, você vê que as pessoas ficam ansiosas demais e não acontece nada. Se revoltam com Deus, né? Começa a murmurar em vez de ter paciência e esperar no Senhor, confiar no Senhor, né? Não abandonando os seus preceitos, não abandonando o caminho do Senhor. E aqui, ele no 13, ele diz, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor. Ei, é quando obedecerem. Se não obedece, você sabe quando é que vocês vão ser exaltados? Never, never, never. Nunca, nunca, nunca. Porque tudo é questão de obediência, comunhão. É caminhar na obediência do Pai. Aí ele disse, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer, e não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, e nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Aí vem o castigo por desobediência, que é justamente quando Deus ele pega, ele coloca o povo ali nas suas mãos e diz, ó, hoje, porque aí o povo começa a prevaricar, começa a pecar, que foi justamente esse pecado aqui de Deuteronômio 28 que levou o povo à desobediência. Aí Deus começa a levantar profetas para vir falar. Levantou Jeremias, né? Nós vemos que levantou Jeremias para falar para o povo. Aí aqui no livro de Deuteronômio, quando Deus ele fala sobre justamente isso, eu acho incrível quando o Senhor ele fala assim, ó, pois tu, né? Ele diz, escolhe hoje, ou você obedece, escolhe a bênção ou a maldição. E muitos deles caíram na maldição, né? E aí nós vemos que veio as aflições aqui, né? O prisionamento, Israel sendo levado cativo para a Babilônia. Aí no versículo 14, Daniel, ele fala sobre como Deus continuamente tentava trazer Israel de volta para si. Continuamente. Nós vemos isso aqui, porque ele diz assim, por isso o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós
porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua palavra. Mesmo com a falta de desobediência, a misericórdia de Deus ainda vindo sobre a nossa vida. E nós vemos no 17 ao 19, né, onde ele seria um erro. Nós vemos isso, onde o povo fala, olha, o Senhor ouve, ele orando, né? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e opere sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando em oração e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, né, de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte do santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel. Aí nós vamos ver que é nesse momento, né, do final da oração de Daniel, que o anjo Gabriel aparece ali para ele. E Daniel ali implorando pela misericórdia, pela ajuda de Deus. E mesmo assim, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu fico boba com certas orações que tem por aí, que as pessoas oram agora, se arrepende do seu pecado, só virou as costas, chora, se derrete, né? Pede perdão, pede ajuda a Deus. Aí passou, se acalmou, aí saiu, se levantou, daqui a pouco esqueceu da sua oração. Aí volta a fazer as mesmas coisas que estavam fazendo. E o pior de tudo, que fazem bem piores. Mas ainda pela misericórdia de Deus, o Senhor ainda dá a chance. E do 24, eu já estou encerrando aqui, né? Do 24 até o 25, fala sobre as 70 semanas, né? Ah, Jesus, pode representar representar os 70 anos de cativo, né, da Babilônia ali, redondados. E fazendo uma observação, né, em contar exatamente, por exemplo, Jesus disse que devemos perdoar os nossos, aqueles que, né, pecaram contra nós 70 vezes 7. Né? Lá em Mateus 18, 22, nós vemos isso, é um exemplo, onde ele quis dizer literalmente 490 vezes, mas que devemos perdoar abundantemente. Da mesma forma, alguns, né, estudiosos veem que o número 70 como um período de figurativo, outros, como entretanto, aqui nós vemos 70 semanas ou 490 anos observando ali também, né, a crucificação de Jesus. E nós vemos a morte de Cristo. E depois que Jesus morreu, no final das 70 semanas ou 490 anos, observamos que a morte de Cristo ocorreu no final de 69 semanas, ou seja, 483 anos depois que Israel tinha sido libertado. Imagina, uma interpretação coloca 70 semanas como os 7 anos da grande tribulação também. E aí vai bem mais profundo. Eu não quero entrar nessa área de escatologia, como eu falei antes para vocês. Mas eu só quero, assim, pegar esse exemplo e tudo que está dentro desse livro de Daniel, para que nós possamos pegar para nós o exemplo de Daniel, né, da sua consagração, da sua entrega total para Deus, mesmo ali no cativeiro, ele não se misturando, ele não se vendendo, não se trocando. E no versículo 26 aqui, fala sobre, e depois das 72 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação,
e até ao fim, e haverá guerra, e então determinará a assolação. Então nós vemos aí, né, no versículo 26, o Messias, o ungido de Deus, será rejeitado e morto, que é justamente aquele período, né, que nós vimos que é por volta de 69 semanas, que eles falam, porque cada semana é um ano. Ocorreu justamente a morte. Observamos que a morte de Cristo ocorre justamente durante essas 69 semanas, que são 483 anos depois que o povo tinha sido liberto ali da Babilônia, saído do cativeiro. Jesus é morto. Aí onde vem, Jesus é crucificado, existe a morte e a ressurreição. E no 27, nós vemos aqui que houve uma discussão sobre os números e tempos e eventos nesse versículo. Em 3 visões básicas, né? A profecia foi cumprida no passado da profanação do templo, né, por Antíoco, o quarto. Nós vemos Epifânio em 168 e em 167 antes de Cristo. E depois nós vemos aqui, né, nesse versículo 27, que ele diz assim: e ele afirmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E fala, né? E foi cumprida no passado com a destruição do templo pelo general, né, Tito, que foi um general romano. Ele destruiu o templo de Jerusalém. Isso depois da morte. Porque aí, depois que Jesus foi morto e crucificado, nós vemos que houve ali uma grande desolação de Israel, que foi 70 anos. Então, quando 1 milhão de judeus foram mortos, ou 3, né, vamos dizer, ou ainda deve ser cumprido o futuro sobre o anticristo. Lá em Mateus 24, 15, vai estar falando sobre isso também, né? Se nós formos aqui para Mateus 24, 15, nós vamos ver aqui também. Nesse propósito de estarmos lendo o livro de Daniel, e com o propósito de Daniel, nós temos buscado para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, a nossa comunhão com Deus. Então aqui no 24, 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, né, que entenda. Está muito próximo para acontecer, porque o templo está tudo pronto para ser reconstruído. Nós vemos que o templo foi completamente destruído pelo imperador Tito, né, o romano. Ele destruiu o templo, morreram milhões de judeus. Ali foram mortos, eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Nós vemos isso, que foi espalhado, foram como escravos, humilhados, perderam a sua terra. Tudo isso por quê? Por conta do pecado. Sempre por conta da desobediência. Gente, o pecado, ele gera a morte. E muitas pessoas não conseguem ver isso. Tem pessoas que elas vão se afundando cada vez mais e elas não conseguem ver que elas estão se afundando. Elas não conseguem reconhecer os seus próprios erros. E essa visão de Daniel aqui, o qual o Senhor deu a Daniel, mostrando a ele, né, e mostrando também sobre o Messias, sobre o final também, né, de tudo, e até mesmo a volta do Messias. Tem muitas coisas. A gente vai chegar amanhã no capítulo 10,
Gente, nós estamos no 17º dia, hoje. Falta só 4 dias para terminarmos os 21 dias de Daniel. Nós temos aqui, amanhã nós vamos estar cobrindo o capítulo 10, depois o 11, né? E o 12. Nós vamos terminar esses 3 capítulos e vamos estar fazendo uma reflexão geral de tudo que nós aprendemos durante esse período. E no último dia, eu quero deixar aberto, né, para que alguém quiser entrar live comigo e fazer comentários também, e para que a gente possa estar refletindo juntos e tirando dúvida. Eu não quero dar oportunidade só para uma pessoa, eu quero dar oportunidade para todos aqueles que participaram até o final comigo. E eu quero fazer algo que eu senti ontem no meu coração. Ei, só lembra, gente, já que tem mais pessoas agora assistindo, ontem saiu algo que não foi eu que coloquei, né? Que isso não cabe a mim, mas a internet, o Facebook fez isso, ou um hacker fez isso, alguém fez isso, né? Contra, eu tive que pegar, mudar minha senha, eu tive que mudar um monte de coisa, eu tive que mexer no meu Facebook, porque saiu como eu tivesse vendendo alguma coisa. O nosso propósito, Daniel, a gente não vende nada e nenhum dos propósitos que a pastora faz. Quem me assiste, quem me acompanha há anos, sabe muito bem como eu sou. Eu sou against, né? Eu sou contra isso. Pessoas que usam a internet para estar pedindo dinheiro, eu sou contra isso. Eu sou contra isso. As pessoas estão usando o nome do Senhor para vender alguma coisa, né? Eu não vendo nada. Se eu fosse vender alguma coisa, que eu faria era um Facebook separado para o meu trabalho, se eu tivesse alguma coisa para vender, porque eu não tenho nada para vender, né? Então eu faria isso separado, mas eu jamais iria usar o meu nome, né? E principalmente, né, o meu Facebook, ao qual eu uso para glorificar, ensinar a palavra, exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu só lhe digo uma coisa, quem me conhece sabe, aqui não vende nada. Aqui nós estamos dando. A minha vida é do Senhor e tudo que eu faço é para Ele, né? Aqui nós não estamos pedindo dinheiro, aqui a gente não está vendendo. Se por acaso aparecer aí, porque a irmã Denise e o Luiz também recebeu a notificação, né, que a pastora estava live vendendo alguma coisa. A pastora não vende. Isso aí é um erro, eu não sei, eu tentei entrar e reclamar o Facebook, eles me deram a opção de eu refazer. Eles viram que tinha algumas coisas erradas, né, para consertarem e refazerem. Eu tive que mudar a minha senha. Então, em nome de Jesus, né, se vocês verem, se continuarem isso, não me deixe sem saber, sempre me avisem se sair novamente isso aí, porque aí eu vou partir para outras coisas, né? Aí eu vou partir, porque eu vou correr atrás, porque isso não pode acontecer. E principalmente eu, que sou aquela pessoa que eu sou contra essas coisas, né? As pessoas usando o nome do Senhor, o Evangelho, para se beneficiar, ou vendendo, ou comprando. Mas, tá bom. No final, no último dia que nós vamos estar nesse propósito, glória a Deus, o Senhor, Ele vai estar... Assim, o Senhor já tem falado tanto conosco, tanto, e vai continuar falando mais ainda através da sua palavra até chegarmos ao 12º capítulo de Daniel, que é o último capítulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar de presente para alguém. Eu vou pegar o nome de vocês e vou escolher uma pessoa. Vou fazer... Bom, eu não gosto dessa palavra sorteio, mas eu quero dar de presente o livro de Daniel eu vou fazer um sorteio, né? Para as pessoas que ficaram até o final comigo. Eu vou dar um livro de Daniel de presente para vocês, para alguém de vocês, né? Vamos fazer um sorteio, vou pegar o nome de todo mundo e vou estar enviando para vocês o livro de Daniel. Mais uma vez, a pastora não vende nada, hein? Pelo amor de Deus. A pastora, né, ao contrário. Nós temos aqui pregado o Evangelho, dado a mensagem do Senhor.
E principalmente eu que sou tão contra, né? Essas pessoas que estão pedindo dinheiro, bota até número do Pix aí, para poder dizer, ei, manda aí manda uma oferta para mim, que eu acho, manda o dízimo, uma oferta. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha pro evangelho. É uma vergonha. Quando o Senhor, Ele quer nos abençoar, a gente não precisa pedir. Faz como acontece sempre comigo. Do nada, assim, o Senhor me abençoa, né? Manda pessoas amadas, queridas e sem eu nem pedir, né? Isso acontece. Eu, na presença do Pai, tem coisa melhor. A gente viver na dispensação do Senhor e fazer a obra de Deus com excelência, que o Senhor, Ele sempre retribui. Então, como nós terminamos o capítulo 9, que foi uma bênção. Olha, gente, eu vou pegar o nome de vocês, não se preocupe, no final. Eu vou pegar o nome de vocês e nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos. Entrou uma ligação aqui, eu só apertei desligando. Talvez eu não sei se ficou baixo, mas eu vou pegar o nome de vocês. Então, no último dia, eu quero a participação de vocês. Só lembra, eu quero a participação de vocês. No último dia, nós vamos estar aqui do nosso propósito. Só falta 4 dias, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Falta só 4 dias. Quando chegar no 21º dia, eu quero a participação de vocês. Conte o que Deus fez durante esse período, o que vocês aprenderam, né, com o livro de Daniel. Eu quero que vocês, né, participem junto comigo, né? Eu vou dar a oportunidade para todos virem e falarem, tá bom? Não ficou não. Ai, graças a Deus. Obrigada, viu, Issa? Vi agora que você botou, não ficou não baixo, porque eu fiquei com medo, porque entrou uma ligação e eu tive que deletar, né? Recusar, né? Não deletar, recusar a ligação. Mas, olha, então, nós aprendemos hoje esses pontos aí, a oração de Daniel, a oração de súplica, de perdão, de humilhação diante de Deus. Também essa posição em relação, quando diz o Senhor, ó Senhor, nos pertence a confusão do rosto aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Isso aí ele está dizendo assim, que pertence a eles, né? E na oração de Daniel, quer dizer, a vergonha pelo pecado, porque eles pecaram. E muitas pessoas ficam pensando assim, gente, por que a eles pertence a confusão do rosto, né? Que é justamente isso, e significa isso, né? A vergonha. Que ele diz, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Então nós aprendemos assim, que é muito importante termos um coração aquebrantado e obediente diante de Deus, porque as bênçãos do Senhor, ela vem sobre a nossa vida. Agora, Deus, ele só abençoa, irmãos, só abençoa aos que obedecem. Só abençoa aos que obedecem. Aqui no 28 de Deuteronômio, como eu li, fazendo, né, uma comparação junto, possa ser que vá cair, porque minha bateria já tá fraca. Eu nem sei quanto é que eu tenho de bateria aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Ixi, só tá 6%. Então eu vou fazer a oração para poder terminar. E amanhã a gente tem mais. Só lembra, medite, continue meditando. E muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Vamos estar aqui juntos, aprendendo, né? E nos entregando ao Senhor. Aprendendo com o exemplo de Daniel. Não se vender. Existe um valor, não um preço. Não se misturar. Ser separado. Que é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser separados. Amém?
Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho Santo, por esse momento tão precioso. Abençoe cada um aí do outro lado, meu Pai. Abençoe o teu povo. Meu Deus, aqueles que têm participado junto comigo. Senhor, visita cada lar. Senhor, em nome de Jesus, traz a paz, Senhor. Traz a transformação, a mudança, meu Deus. E eu creio, Senhor, porque é de dentro para fora. Venha o Espírito Santo nessa manhã, nos dá um dia de bênção. Nos esconda em teu esconderijo. E que a tua paz nos acompanhe. E que amanhã seja um dia novo e tudo novo. Meu Pai, em nome de Jesus, acalenta, Senhor, e traz paz ao coração daqueles que estão precisando. Ah, Deus, como nós te amamos, nós te adoramos. E como é bom ter o teu amor, o teu infinito amor, a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos proteja, Senhor. Nos guarde, Senhor, e abençoa cada um dos meus irmãos. E desde já nós queremos te louvar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Shalom, shalom, Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, em tudo que iremos fazer. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então estamos ligando em concordância. Que Deus possa te abençoar e abençoar o teu dia. E até amanhã no mesmo horário. Um beijo no coração. Amo todos vocês e a paz do Senhor. E até amanhã. Ó, só falta 4 dias para terminarmos o 21º dia, né? O nosso propósito de 21 dias. Aí, com a leitura do livro de Daniel e também com a consagração, né? Amém, a paz. Amo vocês. Um beijo, beijinho e até amanhã em nome de Jesus.